Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa. Hoje o papo é sobre algo universal, né? Relacionamentos. Família, amor, amizade, trabalho, eles são, sim, a base da nossa vida. Só que, claro, também trazem um monte de desafios. E é nisso que a gente vai mergulhar hoje. Tem um material bem bacana aqui que foca em como a gente pode preparar nossa mente para lidar com essas turbulências que sempre aparecem. A nossa ideia é tirar dali as estratégias, as sacadas mais importantes, sabe? Para entender como encarar essas situações complicadas e, quem sabe, sair delas mais forte, mais conectado. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos sim. E olha, esse material já começa com um ponto-chave, né? A qualidade de um relacionamento não é a ausência de problema. Isso nem existe, na verdade. Verdade. Seria bom, mas irreal. Totalmente. O que importa mesmo é como a gente lida com as dificuldades quando elas surgem. E a ferramenta principal para isso, segundo a fonte, é ter uma mente preparada. Então, o nosso foco vai ser nessas abordagens práticas que o material traz para a gente cultivar essa mentalidade. Perfeito. E o primeiro grande desafio que o material aponta, acho que todo mundo conhece bem. A tal da falta de comunicação. Clássico. Pois é. A análise diz que muitas vezes vem daquele medo de brigar, sabe? Ou só da dificuldade mesmo de dizer o que a gente está sentindo, o que precisa. E as consequências, bom, a gente sabe. Mal entendido atrás de mal entendido, aquela mágoa que vai crescendo quietinha e a distância emocional aumentando. Exato. E o interessante na visão da fonte é como preparar a mente para isso. A ideia é que a boa comunicação começa dentro da gente, com a disposição para escutar de verdade. Não só as palavras, mas o que está por trás, sabe? Ouvir a intenção. Isso. E também para se expressar com honestidade, mas de um jeito construtivo. Sem ficar acusando, julgando. É tipo ver a conversa como uma ponte, não como uma guerra. Gostei disso, uma ponte. A fonte até sugere uma pausa para pensar antes de uma conversa difícil. Respira fundo e pensa, qual o melhor jeito de dizer isso para outra pessoa entender e se sentir respeitada? É definir a intenção antes, sabe? Essa da intenção é forte mesmo, porque na hora da raiva a gente atropela tudo, né? Mas essa dificuldade de falar claro, com honestidade, muitas vezes bate de frente com outra coisa super comum, os conflitos de interesse. Inevitável também. Pois é, o material diz que é natural. Somos pessoas diferentes, com vontades, prioridades, expectativas diferentes. O problema é quando a gente fica rígido, não quer abrir mão de nada, não busca o meio termo. Aí, se não resolve direito, já viu. Ou fica aquele ressentimento crescendo, ou as pessoas vão se afastando devagarinho. É isso. E a preparação mental aqui que a fonte sugere é bem pé no chão. Lembra que fazer concessões, um ceder aqui e outro ali, faz parte de conviver bem. Mas sem se anular, né? Claro, isso é importante. Não é para pagar o que você precisa. É mais desenvolver a habilidade de negociar, de procurar saídas que considerem todo mundo. Se a gente pensar bem, essa dança do eu com o nós é vital para qualquer relação durar, né? Com certeza. Uma dança constante. E a fonte até traz umas perguntas para a gente se fazer, tipo, nessa situação, o que eu não abro mão de jeito nenhum? E onde dá para ser flexível? Para achar algo que funcione para a relação como um todo. Ajuda a clarear. Essa busca de equilíbrio é o nome do jogo, parece. E falando em diferenças, tem um ponto que o material destaca que causa muito atrito. As diferenças de personalidade. Esse é um clássico também. Cada um tem um jeito de ver o mundo, de sentir, de mostrar afeto, de lidar com estresse. O desafio é que essas diferenças, se a gente não entende e não respeita, viram quase um choque cultural dentro da relação. Gera mal-entendido, frustração, parece que está todo mundo falando grego. Exatamente. E aqui, olha, a abordagem mental que a fonte propõe é quase virar uma chave. Em vez de cair naquela tentação que às vezes nem percebemos, de querer que o outro seja igualzinho a gente... O que nunca dá certo. Nunca. A ideia é encarar as diferenças não como um defeito, mas como chance de aprender, de crescer junto. É praticar aceitar o outro, fazer um esforço real para entender a lógica dele, mesmo que seja diferente da nossa. E principalmente segurar aquele julgamento rápido, sabe? Suspender o julgamento.
Difícil, mas necessário. Muito. E isso puxa a questão da empatia, não só como sentimento, mas como prática mesmo. Tentar se colocar no lugar do outro. A reflexão-chave que a fonte traz é tipo, como eu posso valorizar ou pelo menos aceitar essa diferença no outro? E como eu me adapto sem perder quem eu sou? É uma linha tênue essa, né? Se adaptar sem se perder. E essa dificuldade em aceitar o outro como ele é, com as suas manias e jeitos, às vezes se conecta com outro desafio que o material traz. Criar expectativas irrealistas. Ah, sim. Jogar a barra lá no alto demais. O amigo, familiar, um ideal. Espera que preencham todos os nossos vazios, que adivinhem o que a gente quer sem a gente falar, que reajam igualzinho a gente reagiria. Essa pressão toda, mesmo que não seja dita, quase sempre acaba em decepção, frustração, vira um desgaste para todo mundo. Pois é. E a preparação mental para isso é cultivar o que a fonte chama de realismo emocional. É um lembrete constante de que todo mundo é humano, ninguém é perfeito, todo mundo tem limite, erra, tem dia bom, dia ruim. Aceitar a imperfeição no outro e na gente. Exatamente. Esse é o primeiro passo. A chave, segundo o material, é aprender a comunicar o que a gente precisa e espera de forma clara, direta e principalmente realista. Ao mesmo tempo, desenvolver a capacidade de aceitar que ninguém vai suprir todas as nossas necessidades ou toda a nossa felicidade. É encontrar esse equilíbrio, né? É isso. Entre falar o que é importante pra gente e aceitar os limites humanos. As perguntas que a fonte sugere ajudam. O que eu realmente preciso e posso esperar dessa pessoa nessa relação? E, tão importante quanto, como eu estou contribuindo para que as expectativas sejam claras e realistas dos dois lados. Essa da contribuição mútua é boa. Porque muitas vezes a gente só foca no que quer receber, né? Isso me faz pensar no quinto desafio, que parece algo interno, mas que impacta demais fora. O medo de ser vulnerável. Esse é profundo, muito. Aquele receio de mostrar as emoções de verdade, as inseguranças, os medos, porque a gente acha que vai parecer fraco ou que vai ser rejeitado. O material é bem claro na consequência. Esse medo não deixa construir intimidade de verdade. Cria uma barreira invisível que enfraquece o vínculo. E o que é fundamental perceber aqui é a mudança de olhar que a fonte propõe para a vulnerabilidade. A preparação mental não é para eliminar o medo, mas para mudar como a gente vê a coisa. Deixar de achar que vulnerabilidade é fraqueza. E passar a ver como? Como um ato de coragem. Um pré-requisito para ser autêntico. Precisa de coragem para se deixar ver como a gente é, com luz e sombra. A fonte argumenta, e eu concordo muito, que a conexão profunda mesmo, aquela que alimenta, sabe? Ele exige essa abertura dos dois lados. Sem isso ficar superficial. Fica na superfície, exatamente. Corre esse risco. As perguntas para refletir aqui tocam em pontos delicados, tipo: como eu posso mostrar a minha vulnerabilidade de um jeito construtivo que aumente a confiança? Como posso criar ou procurar espaços seguros na relação para me abrir, mesmo com o medo natural de ser rejeitado? É um treino constante de confiança, um treino que nunca acaba, imagino. E talvez essa necessidade de coragem fique ainda mais clara no último desafio que a fonte destaca: o perdão e a cura. Ah, o perdão. Tão necessário e tão difícil às vezes. Exato. O material é direto. Não tem relacionamento sem erro, sem palavra errada, sem ação que machuque. As feridas vão aparecer. O teste de verdade é como a gente lida com isso, como acha um caminho para o perdão e permite a cura. O perigo que muita gente vive é ficar agarrado no rancor. Que é um veneno, né? É um veneno. Corrói a confiança, afasta, cria ciclos de dor, de acusação. E a abordagem mental para o perdão, como a fonte apresenta, coloca o foco principal no bem-estar de quem perdoa. O perdão é descrito como um processo interno, uma escolha consciente. E olha que interessante, é uma escolha feita para se libertar do peso da mágoa, da raiva, do ressentimento. Então não é necessariamente pelo outro, ou para consertar a relação. Não necessariamente. Claro que pode ajudar nisso, mas o foco principal é a própria pessoa.
Se a gente pensa nas implicações, o perdão vira uma ferramenta poderosa de autocuidado emocional. É um jeito de quebrar aqueles padrões de ficar remoendo, sabe? E permitir que a pessoa e, quem sabe, a relação possam seguir em frente, mesmo depois de uma ferida grande. Faz sentido. Libertar a si mesmo. Isso, as perguntas introspectivas que a fonte sugere vão direto nesse ponto. Quanto está me custando emocionalmente, mentalmente, carregar essa mágoa? Independentemente do outro, como eu posso escolher perdoar como um ato de libertação para mim e seguir adiante? Olha, pensando em todos esses 6 desafios, comunicação, interesses, personalidade, expectativas, vulnerabilidade e perdão, e nas estratégias mentais para cada um, a mensagem principal que fica desse material parece ser que os relacionamentos, apesar de complicados pra caramba, São mesmo. eles são espaços essenciais para o nosso crescimento pessoal e para a gente viver a conexão humana de verdade. Eles desafiam, mas também dão as maiores recompensas, né? Exatamente. Resumindo a ideia que está em toda a análise, a chave para navegar essas águas, às vezes bem agitadas, dos relacionamentos, está em cultivar uma mente preparada. E o que é essa mente? Aberta para entender o outro, flexível para se adaptar e principalmente disposta a aprender com tudo, o bom e o ruim. A visão que fica é até otimista, de certa forma. Com essa mentalidade, os desafios não são só dor e frustração. Eles podem virar um jeito de fortalecer os laços e, de quebra, fortalecer a gente mesmo. E isso conecta direto com o que muita gente busca ao consumir esse tipo de conteúdo, né? Não só entender, mas achar ferramentas, novas formas de olhar, que dê para aplicar no dia a dia, nas relações que importam. Transformar aqueles becos sem saída ou momentos de dor em chance de entender mais e crescer junto. Não é mágica, mas são princípios para a gente trabalhar a nossa parte. Perfeitamente colocado. E para fechar, como um convite à reflexão, algo que vai além da nossa conversa, mas que nasce do coração desse material. Se essa tal mente preparada é mesmo o centro de tudo para lidar com os desafios relacionais, qual seria um pequeno ajuste mental, talvez inspirado só por um desses 6 pontos que a gente conversou hoje, que poderia ter um maior impacto positivo num relacionamento importante na vida de quem está nos ouvindo? Talvez começando hoje mesmo. Excelente pergunta para deixar ecoando. Fica claro, depois dessa exploração, o quanto investir na nossa própria mentalidade pode fazer diferença na qualidade e na força das nossas conexões. A gente agradece muito a sua atenção nessa nossa conversa sobre as ferramentas mentais para os desafios dos relacionamentos.